Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Sri Srimad Bhaktivedanta Narayana Nityanamne Shri Krishna Lila Katane Sulakshan Avdhari Madhu Vigunashchaitam Varam Varanyam Purusham Mahantam Narayanantam Shirasa Namami Tridandina Bhakta Shiro Manincha Shri Krishna Padabda Dhritai Karidi Chaitanya Lila Amrita Sara Saram Narayanantam Tam Prapadi Tavavasmi Nādivami Tvavina Iti Viñāyarādita Nāman Charanantikam Mahagranta Javadharma Ki Jai Shri Bhaktivinoda Thakura Ki Jai Shri Radhe para todo mundo. Dona Neida tá aí. Tudo bacaninha. Então, hoje tá frio, o pessoal não acordou ainda. Nós paramos, né, no capítulo 16. Recording in progress. Intitulado Jiva e Maya, né? Na meia, Jivas e Maya. A gente ainda continua na conversa de Vradinato com Babaji. E ele está fazendo perguntas, como sempre, muito interessantes. E ele fala assim: que tipo de karma, ou seja, de atividades as divas fazem enquanto elas estão confinadas na prisão de Maya, Babaji? Inicialmente, a diva realiza karma para prover os seus desejos, né, os seus sentidos, de acordo com suas propensões materiais. Quando ela realiza essas atividades para tentar dissipar as misérias que resultam por estar preso, ele tenta isso para dissipar essas misérias, porque ele está preso por Maya, óbvio, né? Aí o Prajnath fala assim: me explica o primeiro tipo de karma em detalhe. Então ele fala assim, o Babaji: a cobertura do corpo material, do corpo grosseiro, Stula Sharira, né, tem 6 estágios: nascimento, existência, crescimento, né, a criação de subproduto, o declínio e a morte. Essas 6 transformações são inerentes do corpo grosseiro, e a fome e a sede são as dificuldades a que ela se submete. As divas piedosas situadas nesse mundo, né, as divas piedosas que estão situadas nesse corpo material são controladas por comer, dormir e atividades sensuais, quando seus sentidos materiais ditam isso. A fim de usufruir de confortos materiais, ela se ocupa numa variedade de ações que são nascidas dos seus desejos materiais. Durante o curso da sua vida, ela executa 10 tipos de cerimônias purificatórias, os Punya Samskaras. A gente está vendo isso na cultura védica aqui, né? Até tem coisas similares a esses samskaras em algumas outras religiosidades. Não exatamente 10, que eu saiba, mas tem, né, como o batismo, tem crisma, essa parte mais católica tem esses é tipo um samskara, né? Ou seja, Punya Samskara quer dizer uma impressão, algo por causa de uma impressão, Punya piedosa. E, né, então, fala que tem esses 10 tipos, na cultura védica, lá de novo falando, né? E 18, e outros 18 ritos sacrificiais prescritos nos Vedas. Sua intenção é acumular créditos piedosos por meio desses karmas, para que ele possa usufruir de prazeres materiais por nascer numa família aristocrática, bramânica,
né, de uma família de alta classe nesse mundo, e, portanto, ter prazeres divinos, não é, em outros planetas elevados. O famoso karma, né, que a gente, karma yoga, digamos assim, mais ou menos. Portanto, ela se submete ao caminho do karma. Essas são as primeiras atividades que ele falou, karma, jnana e bhakti. Beleza? Então, isso é muito comum, né, na nossa cultura. Você fazer coisas boas, é muito relativo ainda isso, e conseguir uma recompensa. Tá, no começo é assim mesmo, né? Em contraste a isso, as divas condicionadas, que são ímpias, se abrigam no adharma e usufruem da gratificação sensorial de forma satríliga por realizar vários tipos de atividades pecaminosas. Divas, na primeira categoria, alcançam planetas elevados e usufruem de prazeres celestiais como resultado de suas atividades piedosas. Vem uma aula de Gurudeva que ele falou assim, é difícil pra caramba alcançar esse planeta, sabe? Não é fácil dar um pãozinho para um mendigo ali, não. O negócio é bem complicado. Me lembro que uma menina, ela assistia essa aula e falou, pô, é tão difícil chegar nos celestiais, imagina em Goloka, né? Ou seja, na verdade, os bhaktas são as pessoas mais ambiciosas. A gente fala, pô, esse cara não tem ambição. Na verdade, nós somos os mais ambiciosos. A gente quer brincar com Cristo, não? A gente quer namorar com Cristo. A gente é extremamente ambicioso. Então, a gente, materialista é ambicioso, quer isso, quer, sei lá, $1 bilhão. Isso não é nada, né? Então, eu me lembro que essa menina, ela até falou que o Gurudev deu uma bronca nela. É tão difícil, vou ter que nascer. Falou, não. Você pode alcançar isso muito rápido, muito rápido. Não pense assim, não pense assim. Então, não é fácil também isso, né? Não é fazer meia dúzia de caridade, que a gente nem sabe exatamente o que é caridade, tem que saber o que é caridade, para quem dá. Tem toda uma ciência por trás disso aí também, né? Quando esse período de usufruto termina, né, isso vai acontecer, ele fala, it must, eles nascem no mundo material novamente como seres humanos ou em outras formas de vida. Divas na segunda categoria, na segunda categoria, né, são os ímpios, vão para o inferno por causa das suas atividades pecaminosas e após sofrerem uma variedade de misérias, né, eles nascem de novo na Terra. Então, diz que esses planetas intermediários são a fábrica do karma, né? Aí constrói essas ações, vai para cima, para baixo, depois volta para cá e assim por diante, em diferentes formas de vida. Portanto, a diva presa em Maya, envolvida nesse ciclo do karma, vagueia aqui e acolá, procurando usufruir dos sentidos. Intermitentemente, ela também usufrui de alguns prazeres temporários como resultado do seu punya karma, dos seus atos piedosos, e sofre por causa dos seus papas, seus pecados. O Rajanata fala assim, agora, por favor, descreva o segundo tipo de ação. Babaji. A diva situada no corpo grosseiro submete a imenso sofrimento devido às agruras do corpo grosseiro e realiza vários tipos de ação na tentativa de minimizar essas misérias. A gente vive, na verdade, assim, tentando todo mundo tem que ser feliz, né? A gente tenta minimizar as misérias. Inclusive, os sábios dizem que no mundo mesmo não existe prazer, sim uma ausência do sofrimento. Ele dava um exemplo, não sei se ele já tirava esse exemplo de alguém, enfim, que tinha uma tortura na Idade Média, que o cara ficava amarrado numa cadeirinha, aí botava ele na água, assim. Quando eu tiver... levanta ele.
Então ele falou, o desfrute do mundo é como efeito alívio ali de você não estar afogado, né? Ou o sentido dele de prazer é muito elevado. Então você está bem, com saúde, uma certa graninha. Eles não consideram isso prazer, né? O prazer deles é high level, né? Um nível muito avançado. Então para eles não é. E o prazer transcendental para ele, né, não tem começo nem fim. Então se essa coisa que tem começo e fim é só um intervalo do não sofrer. Ele continua, né? A diva coleta vários tipos de comida, de bebida, para aplacar a necessidade, né? E ele trabalha arduamente para conseguir dinheiro, para que ele possa comprar esses artigos. E ele coleta roupa para se aquecer, né? Casa-se para satisfazer seus desejos sensuais, e trabalha duro para manter sua família e preencher, satisfazer suas necessidades da família, né? Ele também toma remédios para curar as doenças do corpo grosseiro, luta com outros, vai para a corte, né, e para proteger suas propriedades. Ele indulge em vários tipos de atividades pecaminosas, como lutar, roubar, ficar com inveja e outras mais condutas, porque ele é controlado pelos 6 inimigos, né? Diz que a gente controla pelos 6 inimigos, que é a cama, a luxúria. Luxúria, na verdade, cama é desejo por satisfazer suas necessidades físicas, mentais, né? Krodha, que é a ira. Mada, que é o inebriamento, a intoxicação. Morra, apagada, morra, que é a ilusão. Matsarya, inveja, e Bhaya, que é o medo. Então, diz que 6 inimigos estão sempre nos assolando, são como bandidos. Então é interessante que às vezes a gente acorda, né, devido aos fluxos dos gunas, às vezes a gente acorda inspirado, fala, a partir de hoje eu vou fazer isso, né? Vou ser mais sério, vou tentar mais me arrumar, vou ler mais, vou não criticar as pessoas, né? Só que, né, com o decorrer do dia e às vezes dos dias, esses inimigos eles estão fortalecidos, né? O Gurudev falou que esses 6 inimigos aqui, eles estão fortes. Durante muita vida a gente está alimentando eles. Então eles são muito fortes, como um vício. Então, a gente acha que está muito forte, mas esses caras, né, já estão sendo alimentados há muitas e muitas vidas, então eles atacam a gente. Aí o cara esbarra, você já olha meio de lado, aí já rola um Krodha, você vê uma coisa bacana, rola um kama, né, fica meio inebriado pelas coisas, dá uma loucura, fica com inveja do fulano, cicrano. Apesar de que minha primeira coisa pela manhã seria, não, agora eu vou, a partir de hoje eu vou fazer isso. Então tem que ficar bem atento e, na verdade, só a misericórdia mesmo, né, divina dos santos, e vai fazer com que a gente destrua esses inimigos. Devo falar que era como aqui não tem esse negócio, saiu pelo ladrão, tem um cano que tem vários furos, né, o cano de água. Então, outro dia eu estava até lendo sobre o negócio da água potável aqui mais aqui no Rio, uma entrevista, e ela falou, uma moça que lida com isso, falou que se desperdiça muita água, chega pouquíssima água, né, porque tem muito furo nos canos. Ela falou que às vezes desperdiça 50%. Então o Gurudev falava que era nossa energia meio assim, está saindo pelo ladrão, tem muitos furos na gente. Então que a água final é muito fraquinha, né? A nossa água da devoção é muito fraca porque tem esses furos, são esses inimigos.
A gente não consegue canalizar aquilo ali. Né? E quando entra impureza na água. Furou também sai, mas entra umas impurezas. Então, o resultado final é muito fraco ainda. Todas as atividades são para aliviar os seus sofrimentos. Portanto, a vida toda, a diva iludida, ela desperdiça em tentar satisfazer seus desejos e evitar o sofrimento. A nossa vida, na verdade, é assim, está tentando evitar sofrer, né? Satisfazendo o que a gente acha que vai agradar, o que a gente acha que é bom. A gente vive assim, 24 horas por dia. O Vajrayanatha fala, não seria posta de Maya Maya não satisfaria a sua proposta se ela cobrisse a diva somente com o corpo sutil? Sharira, Kama Sharira, e assim por diante. Então, o Baba de falar, o corpo grosseiro também é necessário, porque o sutil não pode realizar ações. Os desejos se desenvolvem do corpo sutil por causa das atividades que a diva realiza nesse corpo grosseiro. E a diva recebe outro corpo grosseiro que é adequado a satisfazer os seus desejos. A gente deu exemplo também do computador, né, que do hardware, software e energia elétrica que alimenta aquilo ali. Então, o corpo sutil é como se fosse o software, né, a nossa programação que vai fazer, né, a gente não toca o software, né, pela programação, a gente toca as teclas, e perderá o hardware. A eletricidade é a própria diva, né, que sem a diva não existe, não funciona nem o software, nem o hardware, né, e o programa ele sai e entra em outro hardware, né, a gente vai programando de acordo com o que a gente está teclando ali, óbvio que nenhuma comparação é perfeita, então esse programação sai, né, que é a reencarnação, e entra em outro hardware. Aí o Vajrayanatha fala assim, qual é a conexão entre karma e seus frutos? De acordo com a escola Karma Mimamsa de Jaimini, Ishvara, Deus, não pode conceder os frutos do karma, porque ele é somente um objeto imaginário. Os seguidores dessa escola dizem que por realizar karma, né, ele vai produzir um tattva, numa verdade chamada apurva. Apurva quer dizer uma coisa extraordinária, sem precedente. Gera os frutos de todas as ações. Isso é verdade? Então tem um negócio chamado Satdarshanas, que são as 6 visões dos Vedas. E uma delas se chama Karma Mimamsa, de um sábio cujo nome é Jaimini. Ele tem essa ideia mais ou menos que o karma, tudo é karma no próprio o Deus. Ele fala, se existe um Deus, ele também está comprometido com karma. Ele pode dar aquele fruto, mas ele depende também do karma. Né? Aquela famosa que a gente fala, projeção antropomórfica. O Jaimini tem essa ideia. Então, o Babaji vai falar assim, os seguidores dessa filosofia, Mimamsa, não conhecem o verdadeiro significado dos Vedas. Eles têm uma compreensão muito básica do que os Vedas geralmente prescrevem vários tipos de sacrifícios. E eles inventaram uma filosofia baseada nisso, pois a sua doutrina não é encontrada em nenhum lugar dos Vedas. Então, o Jaimini, mais ou menos, ele, como aqui também tem, ele acha que o Deus são os devas, são os semideuses, né? Como a gente viu na história de
Govardhana, não sei se vocês viram na sexta-feira, que eles fazem, né, o pai de Krishna, ele está fazendo oferenda para os Indra poder chover. Isso é um conceito muito conhecido entre tribos e também muitos povos, que os devas têm que ser favorecidos para que eles deem frutos, né, chuva e assim por diante. Né? Tem a dança da chuva para satisfazer os deuses. Tem na cultura celta, tem cerimônias em que a pessoa, no grego também tem um pouquinho, eles se deitam, né? Eles copulam na terra para ficar fértil, para satisfazer a mãe terra, a mãe Gaia, a Pangeia, né? Vão satisfazer a terra para que a terra possa dar coisas. Então, isso é mais um culto aos devas e não a Krishna mesmo, né? Então, lembra que a gente falou, os devas, no Bhagavatam fala que cada deva controla um sentido, que eles controlam tudo, são os controladores, realmente, são os controladores. Mas atrás deles tem Bhagavan, né? Então, esse tipo de pensamento está mais em relação aos devas, ou seja, realmente, se eles forem satisfeitos, eles geram coisa, né? A astrologia védica também, isso, né? Você faz o fulano, né? O deva X, e ele te dá aquela bênção. Né? Ou seja, ele tá sujeito à sua ação, ele é obrigado a fazer aquilo ali. Inclusive, muitos asuras fazem isso, e os devas, eles se sentem obrigados a dar aquela bênção, que em geral não é legal, né? A gente vê que isso é estranho. Né? A gente vê nas histórias e tudo mais. Então, isso está mais ligado a Karma Mimamsa, a esse tipo de adoração aos devas. A gente vai ver isso em toda cultura, toda cultura. Na Guerra de Troia, a gente estava falando isso ontem, uns devas ficam de lado de Troia e outros lados dos gregos. Dá um rolo do caramba. Apolo fica lá do lado dos gregos, se eu não me engano. Aí o outro fica do lado de Troia. O Heitor ali fica dá um rolo. Inclusive entre os devas ele dá um rolo. Então, mais ou menos bem. Então, ao contrário, né, os Vedas, fala isso aqui você não encontra isso nos Vedas. Ao contrário, os Vedas declaram claramente que Ishvara concede todos os frutos do karma. Aí ele cita, né, ele fala que tem na Shvetashvatara Upanishad, Mundaka Upanishad e Rig Veda. Ou seja, tem essa citação, encontra nesses 3 livros. Fala assim, Kshirodakashaya Vishnu e a Diva, Kshirodakashaya Paramatma, estão residindo nesse corpo temporário como 2 pássaros amigáveis, né, numa árvore Pipal, que é uma árvore sagrada, Pipal. Inclusive, a gente tem aqui, tem umas árvores Pipal. Desses 2 pássaros, um é a Diva, que saboreia os frutos da árvore de acordo com o seu karma, enquanto o outro, Paramatma, não saboreia os frutos, mas simplesmente observa a Diva como uma testemunha. O significado desse shloka, desse verso, é que este samsara é como uma árvore pipala, no qual 2 pássaros estão ali acocorados. Acocorados não, que não tem cócora, estão pousados ali, né? Um desses é a Diva, condicionada a esse mundo, e o outro é seu amigo, Paramatma. O primeiro passo saboreia os frutos da árvore, que são karma, faz ação, né? Enquanto o outro simplesmente olha, né? Então diz que ele não interfere, Paramatma não interfere. Isso significa que a Diva está presa por Maya, né? Ela realiza ações e usufrui dos frutos que Ishvara, o senhor de Maya, concede de acordo com o karma dela. Este passatempo de Srimad Bhagavan continua até que a Diva olhe em direção a ele, né? O que passarinho, olha, tá, tem um fruto aqui, ele vira e olha para Bhagavan.
Agora, aonde que está o apurva, né, esse conceito deles, nos que os seguidores dessa filosofia Karma Mimamsa acreditam? Pense sobre isso. Doutrinas que são desprovidas de Deus nunca podem ser completas e perfeitas em todos os aspectos, né? E justamente você pode até falar de Deus, mas não ter o conceito mesmo de Deus, né? Você pode dar limites a Deus. A gente fala de Deus, é bonito, entendeu? Tem muitas filosofias que falam assim, mas eles dão limites a Deus. Então, em última, parece até interessante, parece religião mesmo, mas não é, né? É bem legal isso, assim, nesse sentido de estudo, né? Prajanatha, assim, por que você disse que o karma não tem começo, Babaji? A raiz de toda ação, todo karma, é o desejo de realizar karma, ação. E a raiz do desejo é avidya, a ignorância. Avidya é o esquecimento da verdade, que eu sou um eterno servo de Krishna. E isso não tem sua origem num tempo mundano. Ao contrário, isso se origina na junção tatasta dos mundos materiais e espirituais. É por isso que o karma não tem um começo em tempo mundano, e, portanto, ele é chamado de sem começo, sem início. Né? Na verdade, o karma ele pode acabar, mas ele não tem começo num todo. Né? Ele pode acabar, o meu karma pode acabar, né? Mas ele, se olhar para trás, você não teve um tempo em que ele começou, já que a diva sempre teve nesse mundo, na matéria, né? A condicionada ele sempre esteve aqui. Então não teve um tempo em que eu não tinha karma e eu gerei karma. A gente vai cair naquela história que a gente falou da Adão e Eva, ou de sair do mundo transcendental, cair, né? Tá? Então o karma sempre aconteceu, ele sempre vai acontecer. Ora ele vai ficar suspenso, e depois ele vai se manifestar, e manifesta. Agora, o meu karma pode acabar, o seu karma, o karma individual, ele pode acabar. Você transcende, né, nesse sentido, a gente não vai fazer mais ação, esse tipo de ação, né? E sempre vai ter alguém fazendo. E ele fica em manifesto na hora que tudo entra no corpo de Vishnu. Entra no corpo de Vishnu, aquilo fica em manifesto, a ação. Depois ele se manifesta. Não adianta. Qual é a diferença entre Maya e Avidya? Avidya, ignorância, né? Maya é uma Shakti de Krishna. Sri Krishna criou o universo material por meio dela e instigou-a a purificar as divas que são avessas a ele. Maya tem dois aspectos, Avidya e Pradhana. A Avidya está relacionada às divas, né, a ignorância, enquanto Pradhana está relacionado à matéria. Pradhana é a matéria manifesta. Manifesto. Ali parada. Quando é preta, é quando ela já gera movimento. Porque a diva entrou lá, né? Todo esse mundo inerte se originou de Pradhana, enquanto o desejo da diva de realizar atividades materiais se origina de Avidya, da ignorância. Existem também duas outras divisões de Maya, chamada Vidya e Avidya. Né? Assim, Shankara, ele tem uns conceitos diferentes disso aqui, mas tudo bem, né? Ou seja, a Vidya ele vai ser o conhecimento e a Avidya o esquecimento, ambos os quais estão relacionados à diva. A Vidya prende a diva, enquanto Vidya libera.
a faculdade de avidya se mantém contínua, enquanto o nível, né, a jiva, continua a se esquecer de Krishna. Mas quando ela se torna favorável a Krishna, né, ela é reposta pela faculdade de vidya, brahmanyana, ou seja, conhecimento de Brahma, e assim por diante, são somente atividades particulares da tendência do conhecimento. Vidya vritti, né? Vritti quer dizer entender. Quando a inteligência primeiro se desenvolve, a diva tenta se ocupar em atividades auspiciosas. E quando a inteligência fica madura, né, o conhecimento espiritual se manifesta. Então a diva está ali, ela começa a procurar esse conhecimento, né, como ele falou, vritti, vidya vritti. Isso vai ficando maduro. Ele vai dar depois umas classificações de estágios, né, de consciência. A vidya, a ignorância, cobre a diva. E vidya remove essa cobertura. Qual é a função de pradhana? Quando, Babaji, né? Quando Vishnu lança seu olhar, que a gente já falou isso, né, representado por Kala, o tempo, ele estimula Maya Prakriti. Então diz que Pradhana aí ganha outro nome chamado Prakriti. Então ele primeiro cria o agregado e manifesto dos elementos, Mahatattva, é a sopa cósmica. Todos os ingredientes estão ali. A matéria é criada pelo estímulo da faculdade de Maya chamada Pradhana. O Ahankara, que é o ego falso, né, é nascido de uma transformação do Mahatattva, dessa sopa cósmica. E espaço, a caixa, é criado de uma transformação tamásica do ego falso. O ego falso vai gerar essa ilusão, essa ignorância, né? Isso é Sankhya. O ar é criado de uma transformação do espaço. E a luz, que na verdade ele botou lights aqui, mas eu creio que é fogo, né? Que são os Mahabhutas, Pancha-Mahabhuta. O fogo, a luz está aqui, né? É criado de uma transformação do ar. A água é então criada pela transformação do fogo, da luz, e a terra é criada pela transformação da água. Ou seja, os elementos em camada, eles vão sendo criados um ao outro. Isso tu vai ver mais no 3.4, se não me engano, no Bhagavad, que tem isso quando o Kapila, ele fala desse Sankhya, né? É assim que os elementos materiais são criados. Eles são chamados de 5 elementos grosseiros, Pancha Mahabhutas. Pancha 5, Mahabhutas, são esses grandes elementos, digamos assim. Agora, ouça, né, sobre os 5 objetos sensórios, Pancha Tanmatra, que são criados. Kala, o tempo, ele estimula a faculdade de Prakriti, chamada avidya, a ignorância, e cria as tendências dentro do Mahatattva para a ação e o karma e jnana, para ação e conhecimento. Quando a pensão do karma do Mahatattva é transformada, ela cria o conhecimento, jnana, e as atividades cria, né? Não é cria, não, é criar, né? Para não confundir com o português, cria, quer dizer, atividade. Tem até cria e yoga, né? De sattva e raja, respectivamente. Mahatattva, que é aquele conglomerado, né, é também transformado e se torna ahankara, né? Então, essa é a criação védica. Um elemento vai gerando outro, englobando o outro, assim por diante. São essas camadas do universo que vão acontecendo. Então, tem as camadas macrocósmicas e as camadas microcósmicas, né? Assim como tem essas camadas no universo, tem essas dentro de mim, da minha consciência, né? A gente até está estudando
o Sri Shikshastra, que é amanhã, não perca, às 19h30, e fala, né, sobre Chitta Dharma Marjana, como é que vai limpar essas camadas todas. A inteligência, Buddhi, é então criada de uma transformação do Ahankara, ou seja, do ego falso. Então, essa inteligência, ela ainda é muito inteligente, porque ela é material. Tá? O som Shabda, que é a propriedade do espaço, da caixa, tem umas escolas que filosofia, eles consideram esses elementos. Né? Tá tudo na caixa, né? Como se fosse uma memória. Essa caixa guardaria essa memória para eles. O som, então, de novo, Shabda, que é uma propriedade do espaço de a caixa, né? Já que ele se propaga pelo espaço, a caixa. Não é exatamente o espaço que a gente vê aqui, é um pouco diferente, né? Lembrando sempre que todos são conceitos védicos, são diferentes. Que é criado a transformação de Buddhi. A propriedade do toque, né, Sparsha, é criado da transformação do som. E ele inclui tanto o toque, que é uma qualidade do ar, e o som, que é uma qualidade do espaço. Ou seja, um vai assambarcando o outro, vai incluindo o outro. Prana, que é o ar vital, e a energia Oja, e a força Bala são criadas da qualidade do toque. A partir da formação do toque, a propriedade da forma e da cor, em iluminar um objeto, você perceber os objetos, ela é gerada. O fogo, já não é mais light, aqui já é fogo. Tem 3 qualidades chamadas forma, o toque e o som. Ele vai criptando o som, né? O fogo também. Tem o toque puro e a forma que a gente vê. Quando o fogo é transformado pelo tempo, Kala, ele é transformado em 4 qualidades. O gosto, a forma, o toque e o som. Isso na água. Quando eles são transformados, eles resultam em 5 qualidades na terra. Então, quando a terra é mais grosseira, ela tem tudo isso. Que é o aroma, o gosto, a forma, o toque e o som. Todas as atividades de transformação acontecem pela ajuda apropriada do Purusha na sua forma de consciência, Chaitanya. Purusha Vishnu, tá? Chaitanya pequeno aqui. A gente sabe que Chaitanya vem de Chit, que é de consciência. Então, nessas camadas, elas vão uma sobrepondo a outra, uma incluindo a outra. Existem 3 tipos de ahankara, que é o falso ego que a gente chama, né? Vikarika, Taijasa e Tamasa, ou seja, Sattva, Raja e Tamasa. Os elementos materiais e grosseiros nascem de Sattvika Ahankara. E os 10 sentidos nascem de Rajasika. Né? Existem, tu vê que Tamas não cria nada, só destruição, Tamas está por fora. Existem 2 tipos de sentidos, aqueles para adquirir conhecimento, chamados Jnana Indriyani. Vamos falar isso. Está entrando um ar aqui, está esquentando. É calor. Existem 2 tipos de sentidos, aqueles para adquirir conhecimento, Jnana Indriyani, né? E os sentidos de trabalho, Karma Indriyani. Os olhos, ouvidos, nariz, língua e pele são 5 sentidos para adquirir conhecimento. Ok? A fala, as mãos, os pés e o ânus e o genital são os sentidos de trabalho. Mesmo se os 5 elementos grosseiros, Panchamahabhuta, combinassem com elementos sutis, ainda assim não existiria atividade a menos
que a diva atômica entrasse nele, né? Todo mundo conhece Frankenstein, né? Na verdade, o Frankenstein, ele não é aquele ser criado ali, né? Ele é o doutor. E ele tenta fazer isso aqui, né? Ele tenta juntar os elementos e dar vida, né? Ou seja, ele quer ser Deus, o Dr. Frankenstein. Por isso que ele enlouquece. E a criação dele acaba... É interessante essa história, que a criação dele acaba indo enlouquecendo também e contra ele. Ele tenta dar um raio, né? Ele costura várias partes do corpo humano. Ele tenta dar vida através de um raio, que era energia, né? Só que esse raio também é feito de elementos. É um ponto, né? Óbvio, isso nunca daria certo. Tem que ter o quê? Tem que ter a diva. Por isso que não dá para você construir um robô que tenha pensamento próprio. Você pode jogar memórias dele, mas não tem um robô que tenha pensamento próprio. Dentro disso não tem uma diva predominante, né? Elas têm a IA, né, que é a inteligência artificial. AI. Chega até um ponto, mas não pode, não dá. Então, logo a diva, que é uma partícula localizada dentro do raio do olhar de Bhagavan, como a gente viu no Brahma Samhita, entra no corpo feito do Mahabhuta e do Sukshma Bhuta, ou seja, corpo grosseiro e sutil, dos elementos grosseiros e sutis. Todas as atividades entram em ação, né? Aquilo começa a se mover, ou animar. Os gunas Raja e Sattva ficam prontos para funcionar quando eles combinam com os objetos tamásicos, que são a transformação do pradhana. Devemos deliberar sobre a função de avidya e pradhana dessa forma. Ele continua aqui no Sankhya, né? Existem 24 elementos de Maya. Parece que Kapila Deva ele põe mais um. Os 5 elementos grosseiros são os Mahabhutas, né? Que é terra, água, fogo, ar, espaço. Os 5 objetos sensórios chamados gosto, forma, cheiro, toque e som. Os 5 elementos para adquirir conhecimentos já foram, né? Os 5 de trabalho, né? A mente, a inteligência, Chitta e Ahankara. Esse Chitta aqui, até sublinhei, é Buddhi, né? Chitta é uma palavra bem... Como é que eu posso dizer? Ela é bem genérica, pode ser um bocado de coisa, Chitta. Aqui está como Buddhi, né? Existem 24 elementos da natureza material. Desculpa, esses são os 24 elementos da natureza material. Consciência, né, a diva atômica e consciente, que entra no corpo feito desses elementos, é o 25º elemento. E Paramatma, Ishvara, é o 26º. Eles são, na verdade, transcendentais, né? Tudo bem? O Virajanatha, então, fala assim, por favor, me diga assim, com o quanto, né, que esse corpo que tem, ele dá uma medida aqui, que são 3 cúbitos e meio, que é mais ou menos 7 palmos, 1,80 m, mais ou menos, né, ocupado, ele generalizou aqui, né, pelo corpo sutil, e o quanto pelo corpo grosseiro. Em qual parte do corpo a consciência diva, né, ela reside? Então diz que a diva ela reside na área do coração, aqui perto dessa área do coração. Uma vez uma pessoa me perguntou, foi até um devoto, se quando tivesse o transplante do coração, a diva ia sair junto. Vai para o corpo. É a área do coração, né? Ela não está dentro do coração, ela não é assim, né?
o órgão, o coração que vai. A diva continua ali. Babaji fala assim, os 5 elementos grosseiros, os 5 objetos sensórios e os 10 sentidos, todos compreendem o corpo grosseiro, Stula Sharira. Os 4 elementos, mente, inteligência, vou botar inteligência, Chitta, de novo. Mais inteligência, Chitta, é arrancado. Não, tudo bem. Não, tá certo. Vou botar Chitta. Enfim, a mente, a inteligência, o Chitta e o arrancado. Aliás, eu vacilei. Não, Chitta aqui, o anterior, não está no lugar de Buddhi. Paga isso. São 4 elementos, está corretíssimo, eu que errei. Então, de novo, os 4 elementos, mente, inteligência, Chitta e arrancada, porque em geral o Chitta é colocado depois da arrancada, forma o corpo sutil, ou Linga Sharira, ou Sukshma Sharira, ou Kama Sharira. Sharira, quer dizer, corpo Sharira é alguma coisa que feneça, alguma coisa que vai morrendo, né? Sharira quer dizer isso, literalmente. Então, eles que compreendem o corpo sutil, esses 4 elementos. A consciência da diva é aquela que falsamente se relaciona com o corpo e os objetos realizados ao corpo, como eu e meu, né? E, devido a essa identificação errônea, ela esquece sua verdadeira natureza. Ela é extremamente, a diva, né, extremamente sutil, está além do espaço mundano, do tempo, das suas qualidades. Apesar de ser muito sutil, muito louco, né? Ela permeia todo o corpo. Assim, ele dá uma comparação com uma essência chamada Harichandana. Chandana é sândalo. Que quando você põe esse perfume é tão forte que você põe em qualquer lugar do seu corpo, todo o seu corpo fica cheiroso. Então ele está comparando a diva com essa essência, né? E ele fala que essa diva atômica é o conhecedor do próprio corpo, né? E experimenta os prazeres e as dores desse corpo. Eu já li, eu não sei onde é que eu li, mas o corpo sutil, ele se molda ao corpo grosseiro. Então, digamos, agora meu corpo sutil, né, que é mais ou menos o que ele perguntou, ele tem a forma do meu corpo. Né? Os espíritos falam disso também, tem umas coisas assim. E quando, digamos, você vai ao reino da morte, em Amaraja, e é necessário um corpo de cachorro, vamos botar assim, esse corpo grosseiro, esse corpo sutil, ele é moldado ao corpo de um cachorro. Então, essa inteligência, né, essa mente, tudo arrancada, ela é moldada naquela forma. Então, o seu corpo sutil, ele também vai ter a forma do cachorro, ele vai estar assim, né, de 4. Pode um elefante vai ter como se fosse o contorno interno do externo dele. Então, o corpo sutil diz que ele vai adquirindo essas formas, né? Ele vai se moldando para que o corpo grosseiro acompanhe-o. Então, ele continua aqui, para adiante. Se a diva realiza ações, né, karma, experimenta dores e prazeres, onde fica a questão da autoridade de Ishvara? Babaji. A diva é a causa instrumental. E quando ela realiza karma, Ishvara age como a causa eficiente, né? E arranja para os frutos da ação para que a diva seja elegível a usufruir. Ishvara também faz o arranjo para o karma futuro, pelo qual a diva se torna elegível. Em resumo, Ishvara concede os frutos, enquanto a diva desfruta deles. Então, a diva
ele concede, né? Ishvara, ele vai conceder, ele vai criar essa atmosfera para que isso aconteça. Então, fala assim, quantos tipos diferentes de Bada Divas existem, né? Divas que estão presas a esse mundo. Agora, esse aqui é bem legal, isso aqui. Existem 5 tipos, deixa eu ajeitar aqui. Existem 5 tipos chamados, aqueles que têm a consciência que está completamente coberta, eles vão chamar de Achadita Chetana. Chetana é consciência, Achadita também quer dizer roupa, né? Ou seja, como se você estivesse completamente coberto. Aqueles cuja consciência está parcialmente coberta, eles vão chamar de Sankutita Chetana. Sankutita quer dizer contraída, contraída, né? Estreita. Aqueles cuja consciência está desabrochando levemente, Mukulita, é engraçado, Mukulita quer dizer o primeiro dente direito, aparecendo o primeiro dente, Mukulita, né, ou seja, está desabrochando. Aquelas cuja consciência está desenvolvida, Vikasita quer dizer abrindo em 2 partes, está abrindo. E aqueles cuja consciência está plenamente desenvolvida, que vai chamar Purna Vikasita Chetana. Purna quer dizer completo, né? Uma está assim abrindo em 2, Purna Vikasita Chetana, está tudo aberto. Renato fala assim, quais divas estão têm a consciência completamente coberta? Então ele começa a falar da né, o Achadita Chetana. Então, aqueles que estão no corpo de árvores, trepadeiras, grama, pedra e assim por diante. Ou seja, né, tem até uma pedra, tem uma diva ali dentro. As montanhas, a gente falou sobre, teve especial de Govardhana, sexta-feira também a gente falou sobre isso. Então elas esqueceram o serviço a Krishna e elas estão tão envolvidas, né, tão presas na qualidade material de Maya, que elas não têm sequer um traço de uma natureza senciente. Sente um pouquinho a árvore, sente um pouquinho. Existe somente uma indicação muito leve, né, como ele está falando assim, desse sentimento por meio das suas 6 transformações, né, que ele vai crescer, nascer, crescer, gerar fruto, pereréu e morrer no final. Esse é o estágio mais baixo da diva caída, né? E este fato é corroborado pelas histórias épicas de Ahalya e Amalarjuna e Saptatala. Tudo bem que são casos bem especiais, né? A Ahalya, a esposa de Gautama, que foi amaldiçoada a virar pedra, a gente contou isso na história do Ramayana, contou essa história. E a Malarjuna, Nalakuvari e Manigriva, que são amaldiçoados, entre aspas, né, por Narada Muni, que elas nascem no quintal como árvores, no quintal de Nanda Baba, pai de Krishna, e Saptatala, Tala quer dizer palmeira, Sapta são 7, são essas 7 palmeiras que Mahaprabhu abraça e elas somem. Então, assim, super especial, né? Sorry. Então, ele fala assim, chegamos somente a esse estágio por causa de uma ofensa grave e uma pessoa pode somente ser libertada pela misericórdia de Krishna. Óbvio que também existe essa sequência, você vai virar, né, nessa sequência natural, você vai passar por esses corpos, né? Agora depois você pode voltar, aí entra de novo nessa sequência. É óbvio que tem vários fatores, né, tão cartesianos assim. Aí vamos
para o segundo, né? Que se chama, como é que é? Sankutita. Então, eles falam que as bestas, ou seja, os mamíferos, os pássaros, os répteis, os aquáticos, os peixes, os mosquitos, né, os insetos, né? E várias criaturas similares têm a consciência parcialmente coberta. A consciência dessas divas é aparente em algum grau, diferentemente das divas do grupo anterior, cuja consciência é completamente coberta. Tu vê que mesmo dentro d'água, né, os golfinhos são famosos porque eles são mamíferos, não são peixes. O peixe está em outra categoria. As baleias são mais inteligentes, porque é uma mamífera também, né? Então, são diferentes. Peixes estão. Tanto que tem gente que não considera peixe como carne. Mas tudo bem, né? Porque o peixe é mais, está numa categoria. Outro dia eu falei com um cara de um grupo X, ele falou, não, porque o líder lá desse, ele não considera realmente o peixe carne, está numa posição vibratória X, assim. Ele está certo, realmente, não, carne, óbvio que é carne, mas ele está num estágio inferior ali aos mamíferos. Por exemplo, essas divas realizam atividades tais como comer, dormir, né, se movimentar, né, brigar uns com os outros, por coisas que eles consideram como sendo sua propriedade. Eles também mostram temor, né, eles têm medo, e ficam com raiva quando eles veem injustiça. Contudo, eles não têm conhecimento do mundo espiritual. Essa é a diferença, né? Mesmo os macacos têm algum conhecimento científico nas suas mentes travessas, porque eles têm alguma ideia do que pode ou não pode acontecer no futuro. No futuro que a gente, né, fala depois, tem experiência com macaco, fala, não, se eu fizer isso mais tarde eu vou tomar um choque, perdeu, tem mudança. E eles também têm a qualidade de serem terem gratidão. Alguns animais têm um bom conhecimento sobre vários objetos também, mas, apesar de todos esses atributos, eles não têm a propensão a inquirir sobre Bhagavan. Então, sua consciência ela é contraída. É até interessante que as pessoas hoje falam, né, que os animais são mais evoluídos que os humanos. Mas, na verdade, não são. É óbvio que o humano pode usar mal o seu potencial, mas, em última análise, não. Né? A gente vai ver que, pela sua posição, humana é mais elevada. Por isso que tem muita gente que quer nascer fica como um bicho, né? Acha que eles são livres. Essa coisa muito poética, não, gosta de ser livre como um pássaro. Então, cara, pode chamar a cachorra aí, né? E a gente acaba atribuindo características animais, a coisa tão baixaria, né? Fala assim, uma gatinha, então ela é uma cachorra, né? Cara, esse cara, um cavalo, um touro. E muitas vezes, né, nesse meio de luta, vê, né, eu já fiz Muay Thai, então, muitas vezes põe um bicho com um kimono, não sei, já repararam, um bicho com kimono. Então, Bulldog Team, Tiger Team, né? Eles vão se comparando aos bichos mesmo, né? Eles querem aquelas características de luta, e muita gente acaba cultuando, né, os bichos nesse sentido. Saem até do convívio humano. Tem sua razão, óbvio, que os humanos, realmente, apesar de ele ter um potencial muito maior, ele também tem um potencial de ficar abaixo dos animais, no sentido que eles não seguem seu Dharma, porque o animal está seguindo o Dharma dele. Então, nesse sentido, ele está perfeito, digamos assim. Como o ser humano ele tem esse livre-arbítrio maior,
quando ele se degrada, ele pode ficar pior que um animal mesmo. Mas o potencial não, né? Porque ele, como ele falou, essa é a diferença entre você pode inquirir sobre a transcendência. Nenhum bicho faz isso. São exceções, né? Claro. Então, ele vai citar o exemplo de Bharata Maharaj, que tem um especial de Bharata Maharaj, também não perco. Que disse, né? É dito no Shastra que Maharaja Bharata ainda tinha o conhecimento dos nomes de Bhagavan, mesmo quando ele estava no corpo de um veado, né? Mas falar, isso aqui não é comum. Acontece em casos especiais. E ele cita ainda o rei Ndriga, ele vira um lagartão. Né? A gente conta essa história, né? Não. O rei Ndriga, ele é amaldiçoado pelos brahmanas, ele vira um lagartão, interessante, num buraco. E os parentes de Krishna encontram ele, estou resumindo, né? E Krishna, inclusive, é interessante que ele pega ele com a mão esquerda, bem legal, ele não pega com a mão direita, é a mão de Shakti, né? O Vardhana é levantado com a esquerda, e quando assim que ele toca, né, nesse lagartão, ele vira um rei, era o rei Ndriga, que tinha dado uns vacilos, não foi muito vacilo, mas foi bom demais, que acabou ele recebendo o toque do Krishna, né? Mas foi coisa bem diferente. Então, né, ele falou que eles cometeram uma ofensa e foram libertados pelo desejo de Bhagavan, pela misericórdia de Bhagavan. Quais divas têm a consciência levemente aflorada, que é o número 3, né, que é o Mukulita, que é o primeiro dentinho? Bom, ele fala assim, as divas condicionadas, o Babaji falando, né, com os corpos humanos, caem em 3 categorias, então ele vai subdividir, né? Aqueles que são levemente aflorados, consciência levemente, que é o Mukulita, ou seja, a partir daí são os seres humanos. Aqueles que desenvolveram a consciência, a Vikasita, e aqueles que estão com a consciência completamente aflorada, Purna Vikasita Chaitana. Geralmente, a raça humana pode ser dividida em outros 5 grupos. Né? Então, a partir daí desses últimos 3, todo ser humano, ele vai subdividir ainda os seres humanos. É super legal isso também, que são os ateístas imorais, legal, né? Os ateístas morais, os teístas morais, né? Que têm tantas, a fé moral, tem a fé moral e a fé em Ishvara. Né? Eles têm comportamentos morais e a fé em Ishvara. Aqueles que são ocupados em Sadhana Bhakti e aqueles que são ocupados em Bhava Bhakti. Então ele vai um por um. Aqueles que são ateístas conscientes ou inconscientes, né? Porque você pode ser ateísta e inconsciente. Você nem sabe o que é, mas quando a gente conversa, a gente vê que a pessoa é ateísta. Pode até falar de Deus e tudo mais, né? São também tanto imorais como morais. Então, tem ateístas que são muito mais morais, às vezes, que o próprio teísta. Por isso que cai nessa mesma história do bicho. Né? O cara é religioso, vai para a igreja por tempo, mas faz tanta besteira. Né? O cara faz tanta besteira. Por que ele faz tanta besteira? É melhor ser ateísta. O ateísta tem mais valor do que aquele ali. Né? Isso é muito ruim, porque a pessoa reforça o ateísmo. Né? Por causa dessas pessoas que existe mais ateístas. Né? Quando uma pessoa que tem moral desenvolve um pouquinho de fé em Ishvara, ela é chamada de um teísta moral. Aqueles que desenvolvem interesse em sadhana bhakti, nessa prática, de acordo, né, com os ensinamentos dos shastras, são chamados de sadhana bhakti. E aqueles que desenvolveram algum amor puro por Ishvara são chamados de bhava bhaktas. Porém, ambos
os ateístas morais e imorais têm uma consciência um pouquinho desabrochada. Os teístas morais e os Sarnabhaktis desenvolveram essa consciência, e os Bhavabhaktis têm a consciência completamente aflorada. Legal, né? Então, tem várias camadinhas, a gente procura se encaixar aqui, qual foi isso, né? Por quanto tempo os Bhavabhaktas ficam presos em Maya? Babaji fala assim, eu vou responder essa pergunta quando explicar o 7º Shloka do Dashamula. Agora está muito tarde, então, por favor, retorne para a sua casa. Então, o Vajranatha retorna para a sua casa contemplando todos os tátuas que ele ouviu. E assim acaba o 16º capítulo, né, intitulado Prameya, Divas e Maya. E a gente pode ver que é interessante que sempre tem isso, ele fala, depois você delibera. Então, depois do kata, Krishna Kata, é bem interessante isso. Você ouviu do seu guru ali, e você, vou deliberar sobre aquilo ali. Ele falou isso, ele falou aquilo, isso aqui acho que eu não entendi muito bem, não? Por que isso, pererel? E na próxima vez ele pergunta. E essa parte do Javadharma que a gente fala do Sadacharya, né? Vaishnava Sadacharya, como se aproxima para o outro. Tem a filosofia em si, e tem na novela, digamos assim, como se fosse uma novela aqui, né? Tem o dia a dia, que é muito legal. Inclusive no capítulo 7º, 17º capítulo, é intitulado A Liberação da Diva de Maya. Então a gente vai começar, já meio tarde, de repente a gente começa na segunda, mas vai ser o drama do Vajranatha, que se lembra que a avó dele queria casar ele, já estava em outra história, ela queria virar sannyasi também. E é bem interessante que a gente vai ver que isso existe muito na nossa sociedade, de Vaishnava como um todo, que a pessoa fica, não é o caso exatamente do Vajranatha, mas da pessoa, que ele já está em outro nível, a pessoa que fica encantada, né? Quando é apresentada essa filosofia, a pessoa fica completamente encantada ali e quer largar tudo, né? Mas não é largar tudo, é o quê? É você aceitar tudo. Tem uma diferença. Então, às vezes, pessoa jovem ou inexperiente, porque às vezes o cara pode ser jovem, mas ser maduro espiritualmente, e ele quer largar tudo, né? Tá a fim de chutar o balde mesmo. Só que tempos depois, o que acontece? Essa pessoa que não estava preparada para aquilo ali, ela retorna ou aos hábitos anteriores, o que não é legal, ou, que é mais interessante, né, ela vai se adequar a outro formato da vida espiritual. Aí sim é mais interessante. Ou seja, a pessoa pode largar tudo, ver que aquilo não passou de um ânimo inicial e largar tudo. Não, muito interessante, mas outro não, pode se adequar àquilo ali, mas isso pode dar problemas, assim, em algum lugar. Então, eu vejo que na Índia, a gente já comentou isso aqui, na Índia, como isso é mais comum, apesar de que o Vaishnavismo é pequeno na Índia, eles se adaptam muito mais fácil, muito mais fácil. Aqui não, cria às vezes uns dilemas, que o cara quer ser um sannyasi ou a menina, aí cria um certo fanatismo às vezes. O fanatismo justamente é uma resposta ignorante, né, do iniciante. Você tenta convencer arduamente alguém de uma forma assim que você mesmo não se convenceu, né, nesse sentido aí. Não estou falando de seres muito especiais. E o Vajranatha, mais ou menos, ele vai mostrar isso para a gente. Que ele está querendo já chutar o balde e a família dele está trazendo ele para o casamento, para a vida mais comum, né? Mas mesmo a vida comum deles é muito mais elevada que a nossa vida religiosa.
que o padrão védico é muito elevado, né? Mas ele vai ensinar a gente que mais tarde ele vai encontrar com um tio dele e cada um vai tomar um rumo na vida, digamos assim, mundana, né, entre aspas, que depois ele não Vaishnava, não tem essa coisa de vida mundana, no sentido mais da colocação na sociedade dele. É bem interessante, né, especialmente para os mais novos, a gente meio careca aí, a gente já passou às vezes por isso ou não, já tem um pouquinho mais de conhecimento, nada muito mais, de que, né, vai devagar. É óbvio que cada um tem seu ritmo, mas procurar não ter tanta chama, assim, aquela coisa. Porque o início é sempre assim, muito apaixonante, né? A gente acho que pode dominar o mundo. E com o tempo a gente vai ver que isso é mais difícil. Eu acho que foi até aqui que eu contei essa história da montanha, né? Terrain of the Heart, o terreno do coração, uma analogia que o Gurudeva deu sobre essa loucura, às vezes, que a gente tem no começo. E depois vai se assentando, né? Aí eu vejo que o indiano ele é mais moderado nisso aí. Ele sabe ajustar mais. Também o ambiente ajuda, né? A vida de trabalho, de casado e tudo, né? A vida devocional. Aqui a gente separa muito, né? Lá eles se integram mais. É óbvio que tem pessoas que têm essa tendência mesmo para ser sannyasi, e por aí, que é legal também. Mas isso não pode virar um status na sociedade Vaishnava. Isso é muito perigoso. Muito perigoso, né? Que isso vire um status. Então é isso aí. 7h43, a gente, acabou aqui, sincronizou, a gente vai parar por aqui segunda-feira até mais, e depois a Gauravani está aí, quem quiser, ela que está no controle, depois de Ishvara. Hoje vai ter Mana Shiksha, 19h30. Né? E é isso aí. Quem quiser aparecer às 19h30 no canal dela, ela dá a indicação. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Oi, Kadashi. Igualmente. Hoje é Kadashi. Muito bom. Ok, então. Radhe, Radhe.